Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa noite, muito boa noite, espero que todos estejam muito bem. Mais uma noite, um final de noite de Joana de Ângeles, nesse momento, com reflexões maravilhosas. O tema de hoje é um tema muito bonito, muito interessante, exaltação da alegria. Então, vamos ver o que a Joana fala, mas antes, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, que possamos sentir as bênçãos de Jesus sobre nós, sobre todos os amigos. Pedimos que a nossa noite seja muito fraterna, que as orientações de Joana de Ângeles sejam pertinentes a todos nós que aqui nos encontramos. Pedimos, Senhor, que abençoe a nossa querida Rádio Web Cristo Consolador, a toda a sua direção e a todos aqueles que fazem parte desse trabalho. Muito obrigada. E assim vamos começar. Hoje, muito interessante, um pelinho aqui. Interessante que a lição de hoje chama-se Exaltação da Alegria. As pessoas podem pensar, nossa, exaltação da alegria? O que significa isso? O que será esse tema que a Joana veio nos provocar? Bom, a exaltação da alegria, ela diz que Friedrich Nietzsche, que é um filósofo alemão muito conhecido, pessimista e cético, ele afirmou, veja bem, que a oração de cada pessoa deveria ser uma forma de reflexão na qual exarás. Hoje irei dar alegria a alguém. Gente, uma beleza de frase, não é? Vejam bem, ele afirmou que a oração de cada um de nós deveria ser uma forma reflexiva, não é? Que pudesse ser lavrada, escrita. Hoje irei dar alegria a alguém. E como é que é essa alegria? Quando a Joana diz que a alegria é um poema de louvor à vida, uma oração sem palavras. O que será a alegria? Porque para nós, leigos, me incluindo aqui, nós leigos achamos que a alegria são as gargalhadas, né? Estamos exultantes, ruidosos. E a Joana vai nos explicar totalmente diferente a alegria pela qual ela está falando aqui. Porque ela diz que para conseguirmos ser alegres, nos tornarmos alegres, ela diz que precisamos de
que seria indispensável a tranquilidade da consciência para conseguir essa alegria. Quer dizer, a tranquilidade da consciência reta, o sentimento de auto-amor, que se encarregam de trabalhar pela melhora intelecto-moral do indivíduo. Quer dizer, para conseguirmos ter essa alegria, é indispensável, oi Lucinha, boa noite, é indispensável a tranquilidade da consciência reta, o sentimento de auto-amor. Agora, mais importante que a explosão do riso, como eu havia dito, né? Pessoas que gargalham muito, que vivem assim, só naquela exaltação de gargalhadas, nós podemos também pensar que elas disfarçam conflitos perturbadores. Quantas pessoas disfarçam estarem alegres para esconder os seus conflitos? Porque a alegria, ela é um estado de harmonia íntima que se identifica com o programa existencial iluminativo. Então, a Joana está nos dizendo que existe um programa existencial iluminativo, que esse estado de harmonia que a alegria nos dá se identifica com esse programa. Então, ela fala que quando Jesus veio à Terra e se nos apresentou, né, quando ele se apresentou a nós, ele foi claro ao enunciar uma frase. Eis que vos trago boas novas de alegria. Aí eu brinquei comigo mesmo, fiquei pensando, imagina, Jesus chegando, gente, aqui, estou trazendo as boas novas de alegria, quá, quá, quá. E quando acaba, oi, Ritinha, e quando ele traz a boa nova, boas novas de alegria. E quando a gente estuda as boas novas de Jesus, não é? A boa nova do Consolador, é uma alegria realmente que ilumina o nosso coração. Ela diz que equivale à informação de Jesus à oportunidade que todos nós poderemos desfrutar para a aquisição da plenitude. A Joana, o tempo todo, ela fala disso, não é? De desfrutar, de alcançar esse estado de iluminativo, né? Porque ela estava falando sobre isso. E ela diz que essa oportunidade que nos é dada para que a gente desfrute dessa aquisição é em razão de ser o Evangelho de Jesus o mais perfeito código de ética e moral, jamais ultrapassado. Olha, como um espírito como Joana de Ângeles, ela fala com uma contundência e a gente sente a verdade nas palavras dessa querida mentora, quando ela diz que o Evangelho de Jesus é o mais perfeito código de ética, moral, e que ninguém, nada vai ultrapassar. E as lições de Jesus no Evangelho, repassadas de ternura, amor, responsabilidade, são de perenidade, que é eterno, perpétuo. Pelo fato, por que ele é perpétuo? Pelo fato de proporcionar paz, bem-estar a todos quantos se deixam penetrar pelos seus conteúdos sublimes. Faz muito sentido, não é, gente? Faz sentido saber que o Evangelho de Jesus, que nos traz paz, bem-estar, quando
nós nos deixamos penetrar pelos seus conteúdos sublimes. Porque, senão, as palavras seriam mortas. Paulo até fala, né? A letra mata e o espírito vivifica. Então, nós precisamos deixar que a palavra não seja morta, mas que penetre em nossos conteúdos, que penetre seus conteúdos sublimes em nós. E aí sim, ela será viva, porque nós vamos sentir essa vida dentro de nós. Mas a Joana diz que, sendo a jornada terrestre uma experiência que faculta o desenvolvimento dos valores divinos adormecidos no nosso âmago, no íntimo, no cerne do espírito. Então, o trabalho de aperfeiçoamento se faz de relevante importância para que a meta seja alcançada, visada, que se tenha em vista a meta que nós nos propomos. Então, a Joana está também afirmando que nós precisamos ter uma meta de vida, uma meta que seja apontada para a espiritualidade, para a plenitude. Agora, confunde-se, né, na maioria das vezes, a alegria com bulha, né, com ruído, gritaria, aquelas pessoas bulhentas que a gente diz. Nossa, que ambiente bulhento, intempestivo, dando lugar às manifestações ruidosas de júbilo e de exaltação. Ela diz uma coisa que é muito importante, que nesses casos, desses ruídos, encontramos fenômenos de catarse. O que é uma catarse? É o alívio da alma pela satisfação de uma necessidade moral que ele precisa falar, ele precisa colocar para fora. Isso também se dá dentro do ambiente, do consultório psicológico, quando o cliente ele até se exalta, colocando para fora, como se fosse uma purgação, uma purificação. Então, ela diz que nesses fenômenos de catarse, porque as pessoas ruidosas, gritando, gargalhando, a gente vê que tem algo ali que ela está colocando para fora, uma agonia, uma angústia. E ela diz que essa catarse são dos distúrbios internos que vão ressumar, vão gotejar do inconsciente, filtrar. O inconsciente vai gotejando esses conteúdos, no qual estão arquivadas as nossas experiências do passado. Quanta coisa podemos observar que a gente nem tinha ideia, não é? Porque, por exemplo, dentro da psicologia, a catarse, até Freud falava sobre isso, é justamente essa colocar para fora, dar um ataque, vamos lá dizer assim, surtei, tive um piripaque, falei tudo que eu queria, não quero nem saber, então chora, colocando tudo aquilo. E dentro desse fenômeno bulhento de gargalhadas, eu lembro agora, a gente pensa nisso nessas festas de fim de ano, que principalmente o Natal, que foi totalmente deturpado. Né? O Natal é do Papai Noel, é do presente. Mas eu vi uma mãe explicando para a filhinha, que ela perguntou o que era Natal,
ela teve a coragem de dizer que o Natal era do Papai Noel, que de dar presente, de ficar com a família. Mas em nenhum momento ela disse à criança que o Natal era o aniversário de Jesus. Sabe aquelas pessoas que se sentem acima de tudo? Ah, eu não falo de religião porque não acredito em nada, ou se acredito em alguma coisa, passa. Boa noite, Dídima. Seja bem-vinda, querida. Passam a impressão de que, se eu for falar de Jesus, já vão falar que eu estou falando de religião. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o aniversário, o Natal é o aniversário de Jesus. E só se faz o Natal quem é cristão. Cristão em todos os sentidos, o espírita, o evangélico, o católico, todas as religiões que acreditam no Cristo, que aceitam o Cristo, sabem que o aniversariante do dia 24 para 25, que sabemos também que não é a data do nascimento dele, eu soube por aí algumas leituras que parece que foi em abril. Mas tudo bem, a igreja mudou o dia, não sei se foi para combinar com o final do ano, não sei bem, mas eles falam disso. Então, ela não falou que era o aniversário. Aquilo foi me dando uma agonia. Eu disse, gente, ela está falando de Papai Noel, que é de presente da família, foi a única coisa que ela acertou. Que realmente é uma festa, né? Que as famílias procuram se reunir, não se dão o ano inteiro, brigam, mas estão ali no Natal, todo mundo dando presente. Oi, Norma. E então ela diz uma coisa também muito interessante, que a verdadeira alegria é uma emoção enobrecedora que proporciona a todos nós o enriquecimento íntimo do ser com valores que são transcendentais, quer dizer, que ultrapassam, que são até divinos esses valores que transcendem o hoje, o aqui, esse momento, né? Ele ultrapassa. É interessante que ela diz que certamente, vejam bem, que a prosperidade econômica, a conquista de afetividade, o êxito de um desejo, o equilíbrio doméstico, a família em harmonia proporcionam alegria. E eu também ri sozinha quando eu estava lendo isso, porque eu fico conversando com a Joana, olha só que abuso, né? Mas eu converso com ela e digo assim, poxa, Joana, você colocou aí um parágrafo muito interessante, quer dizer que a alegria, ela certamente a prosperidade econômica, a conquista de afetividade, o êxito de um desejo, né, de uma aspiração, o equilíbrio doméstico e a família em harmonia. Pensei eu com os meus botões e com Joana. Peraí, isso é uma família perfeita? Isso é planeta de regeneração. Mas aí a Joana, enfim, ela fez o contrário. Jesus não faz uma frase ao contrário? Amar ao próximo como a si mesmo. Ela fez a mesma coisa. Por quê? O outro parágrafo, ela diz o seguinte: a vivência do Evangelho, para gerar bem-estar emocional, é o mais eficiente instrumento para a aquisição da plena alegria de viver. Então, quem vivencia o Evangelho, com certeza vai prosperar economicamente. Quando a gente diz economicamente, estamos falando de riqueza, mas que vai prosperar, não vai mais, ele vai sentir
próspero economicamente, porque terá suas economias muito bem organizadas, porque seguindo o Evangelho a gente acaba se organizando em todos os sentidos. Na conquista de afetividade, nós vamos saber como lidar com o outro, aprendendo a amar. O êxito de um projeto, de um desejo que ele tenha, vai conseguir cumprir suas metas, porque são metas equilibradas, trazendo um equilíbrio e uma paz à própria família. Então, o segredo de todos esses pontos que Joana fala está na vivência do Evangelho. Ah, moleza, né? Pô, viver o Evangelho. Aí é que está o nó da questão. A vivência do Evangelho, ela não tem só os bônus. Antes dos bônus, existem os ônus de realmente se viver por Evangelho de Jesus. Aí ela dá um conselho aqui num outro parágrafo, dizendo assim: compromete-te interiormente em proporcionar alegria a alguém em todos os dias de tua existência corporal. Esse é um conselho de Joana de Ângeles, para que a gente se comprometa interiormente em proporcionar alegria a alguém em todos os dias de nossa vida corporal. Gente, isso é muito sério. Isso nos traz uma reflexão muito profunda, porque eu preciso também ser alegre, exatamente, Dídima. E eu preciso viver o Evangelho para sentir e ter essa alegria e compartilhar com o próximo, proporcionar em todo o ambiente que estejamos a alegria a alguém. Depois ela fala: ser gentil com todos e com todas as coisas, embora não conivente com os comportamentos equivocados. Ser gentil não significa ser conivente. O que é errado, o que é certo, mas até para a gente, para nós falarmos para alguém que ele não está agindo de uma forma mais correta, precisamos usar a gentileza, que nós também podemos dizer que é assertividade. Podemos ser assertivos quando vamos chamar a atenção de alguém. Quando ela diz sejamos gentis com todos e com todas as coisas, ela está dizendo, vê se vocês concordam, a gentileza das próprias coisas, da nossa casa, dos ambientes que frequentamos, não batendo portas, abrindo gavetas e deixando-as abertas, fazendo tudo de qualquer jeito, tendo a gentileza de pôr uma louça na pia, lavar uma louça sem xingar, sem reclamar, ter essa gentileza com as coisas do seu lar e do lar do outro e da nossa casa espírita, também cuidando, da manutenção das coisas, da limpeza do banheiro, fazendo tudo aquilo que a gente presume que fazemos em nossos lares. Então, hoje eu quero contar uma história linda para vocês de Francisco de Assis. Porque São Francisco de Assis, no seu jornadear, como a Joana fala, justamente ele tinha o apelido de Irmão Alegria. Então, ele, certo dia, ele estava ali, caminhando, ele encontrou um aldeão que conduzia 2 cordeiros para levar ao mercado para serem vendidos e mortos.
Nossa, aquilo tocou o coração de Francisco pela compaixão. E ele foi negociar com o aldeão e acabou, danadinho, trocando pela própria capa que o cobria e libertou os 2 cordeirinhos daquele destino fatal. Aí se completa, pelo menos naquele dia. Nada pode garantir que também não fossem pegos, né, por outros que chegassem ao ponto de vendê-los para, né, matá-los, comê-los. E assim ele saía distribuindo alegria a todos os seres vivos ou não em a natureza, e promovendo beleza e justiça. Ele foi respeitado pelo lobo de Gúbio, que eu vou contar a história que nem todo mundo sabe. As pessoas entendem essa história como ele conseguiu apaziguar um lobo que apavorava, né, um lugar. Mas o lobo de Gúbio, que o respeitou, as cotovias com seus cantos, não é? Maravilhosos, viram atentamente as abelhas da porciúncula, todos os irmãos animais com os quais confraternizou. E a história do lobo de Gúbio é assim que eu coloquei até aqui na outra tela, para poder ficar bem, bem visível para a gente entender como essa história é linda e emocionante. Então, contada essa história por Miramês, do médium João Nunes Maia. Então, ele é do livro São Francisco de Assis, que eu recomendo que todos leiam esse livro maravilhoso de Miramês. Francisco de Assis. É lindíssimo esse livro. Então, ele conta, né, Miramês conta que certa vez, estando Francisco de Assis em peregrinação pela cidade de Gúbio, por isso que é o lobo de Gúbio, ao norte de Assis, ele soube que a população daquela região estava em desassossego, pois ali morava, nas encostas de determinados penhascos, um lobo feroz, que já tinha devorado muitos animais e mesmo até algumas crianças. O lobo era remanescente de uma alcateia da qual ficara afastado por doença, fazendo morada de uma caverna que encontrara, alimentando-se de animais que por ali passavam, atacando igualmente os seres descuidados. Tantos foram os prejuízos verificados e o pânico espalhado pela cidade, que a população foi ao encontro de Francisco para que ele abençoasse aquele lobo e rogasse a Deus que o fizesse desaparecer para que a paz se restabelecesse. As mães aflitas imploravam ao pai Francisco que tivesse piedade e as ajudasse, prometendo-lhe fazer qualquer penitência, desde que se livrasse do perigoso animal. Pai Francisco ouviu com paciência o apelo da população e prometeu fazer alguma coisa em benefício de todos. Iria pedir a Deus para que o lobo procurasse outro lugar que não fosse ali naquela aglomeração humana. E Francisco, como de costume, à noite, entrou em meditação e em oração ao Senhor. Nestas horas, os seus ouvidos
sempre registravam coisas fora do comum dos homens. Claro, a sua mediunidade, né? E foi o que ocorreu ao pedir a Deus nestes termos. Olhem como ele pediu a Deus. Como foi a oração de Francisco? Ele disse o seguinte: meu Deus, meu Senhor, permite que te peça algo, talvez inoportuno, mas que está na alma do povo, por onde estamos passando, a quem queremos levar o evangelho do teu Filho e nosso Mestre, que nos pede alguma coisa que nos possa trazer paz e tranquilidade física, que afaste, Senhor, o lobo que os ataca, pois bem sabes o que ele anda fazendo, matando animais e ferindo homens, amedrontando a população. Se for do teu agrado, e se o merecermos, faça com que esse lobo saia desta região, procure outro lugar onde ele possa sentir-se melhor e os homens viverem em paz. Jesus, ajuda-nos a compreender as necessidades dos nossos semelhantes e fazer por eles alguma coisa. Maria, Mãe de Jesus, cobre-nos a todos com teu manto de luz, confortando os nossos corações tribulados, mas que seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. E no intervalo em que reinava o silêncio, Francisco, à espera de resposta, ouve no fundo da alma um canto a lhe responder o que deveria ser feito em um tom harmonioso e cheio de ternura. Ele ouviu: Francisco, ouve-me, o lobo tem o direito de ficar onde quer que seja, arriscando também a sua vida. Para onde devemos mandá-lo? Ele tem necessidade de algo que existe entre os homens. Esses não procuram melhoria no bem-estar e no convívio com irmãos da mesma e de outras raças. É, pois, um direito que assiste a quem vive, a qualquer criatura nascida por Deus. Como expulsar e sacrificar um animal somente para satisfazer as pessoas, algumas sem piedade, até para com os próprios semelhantes? O egoísmo dos homens é o que nos faz sofrer, não simplesmente animais que pedem socorro com os recursos que possuem. Vai, Francisco, conversar com ele, o lobo. Depois de entendê-lo, volta e conversa com os homens e vê se os entende, o que acho mais difícil. Procura fazer uma aliança entre uns e outros, para que o que sobre não falte. O que sobre não falte a quem tem fome. E que depois de amansada a fera, não a maltratem, pois quase sempre, depois da paz, surge o abuso. O lobo tem fome, Francisco. Encerrou aí. Francisco despertou do êxtase e sentiu o drama do velho lobo.
e partiu para uma das gargantas do Monte Calvo, situado nos Apeninos. O grande animal, ao ouvir a voz cantante do homem, saiu do seu esconderijo, talvez pensando em alimento e água, esquelético e meio fraco. Vidrou os olhos do pequeno homem de Deus e ele lhe falou mansamente: irmão lobo, que a paz seja contigo, seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Eu sou de paz. Venho pedir-te em nome de Deus e de Jesus que tenhas paciência, pois nada vai te faltar: água, comida e um lugar seguro. Basta que tenhas um pouco de confiança nos homens, porque nem todos são violentos, muitos são bons e gostam dos animais. Podes conviver em paz com eles e comer o mesmo que eles. Espero que me ouças. Peço-te para ir comigo até eles e lhes pedirei para te atender nas tuas necessidades. Eu também sou um animal. Nada tenho aqui para te dar, a não ser o meu caminho, o meu carinho, perdão. Mas prometo que te darei a amizade de todos, naquilo que possam te ofertar. As mães estão chorosas, temendo por seus filhos. Vem comigo, que serás compensado por Deus. O lobo, a essa altura, já estava deitado aos pés de Francisco, roçando seu longo pescoço nas pernas do seu protetor, submetendo-se à confiança. Francisco se ajoelhou, pôs-lhe a mão sobre a atormentada cabeça e agradeceu a Deus pela nova amizade. Ao lado dos dois estava uma pequena falange de espíritos da natureza, alguns na forma de animais, festejando aquela aliança no sentido de despertar nos homens o amor para com os animais e nestes o amor para com aqueles. O futuro nos promete que a cobra viverá em paz com o batraque, e o rato com o gato, o cão com o felino, o cordeiro com o lobo, e que os homens viverão em paz com os próprios homens, que é mais difícil. Francisco olhou para o lobo e disse, com piedade: vamos, meu irmão, desçamos juntos, para junto dos homens, pois somos todos os filhos de Deus. Francisco seguiu à frente e o lobo acompanhou com passadas lentas, mas sem perder o seu guia. Ao chegar ao lugarejo, o povo saiu às portas, assombrados com o fenômeno. Muitos já conheciam o feroz animal, que naquele momento tornou-se um companheiro manso e obediente na sombra do santo. Esse se assentou em um cepo ao lado de uma casa e o lobo aproximou-se de seu companheiro, que passava levemente a mão sobre o seu corpo descarnado, falando-lhe com serenidade: irmão lobo, este lugar também é teu. Considera-te filho deste abençoado rebanho de ovelhas humanas que irão te tratar como se fosse filho. Nada vai te faltar, nem água, nem comida, e nem o carinho de todos os irmãos em Cristo que aqui residem. E, para tanto, vamos de casa em casa
confirmar o que desejamos. Se porventura tivesse de morder alguém aqui, faça isso comigo agora. Não deves trair o que combinamos. Eu te peço. Jesus Cristo gosta muito dos animais, tanto que preferiu nascer em uma estrebaria a nascer em palácio. Ele poderia escolher o lugar que quisesse e buscou os animais. Isto é uma prova que ama, de amor por eles, pelos animais. As mãos do poverelo corriam ao lombo do animal ali, acarinhando, inundadas de luz. Imaginem a luz das mãos de Francisco, que só o amor pode fornecer. E aos olhos, e os olhos do animal deram um sinal que somente os humanos podem dar, o sinal das lágrimas, porque é mais fácil chorar do que sorrir. Francisco levantou-se, tornou a chamar seus companheiros e foi de porta em porta, em nome de Deus e de Cristo, pedindo aos moradores para que não faltasse água e alimento para o lobo. E todos, vendo a mansidão do animal junto a Francisco, concordavam. O filho de Assis ficou ainda alguns dias na região até o povo se acostumar com a convivência do animal. Ele ficou ali, claro, mediando. E o lobo ficava de porta em porta, comendo, bebendo, engordou, tomando outras feições, mas conservou-se sempre manso. Uivava nas madrugadas, sentindo saudades do santo de Assis. No fim de sua vida, já suportava até pancadas por parte dos transeuntes. Ao tentar acompanhar algumas pessoas, porque ele estava acostumado, era mordido por cães agitados que percorriam a cidade, e muitos deles tomavam a sua comida sem que ele se revoltasse com o fato. Nunca brigava com seus adversários. Por fim, já doente, não tinha forças para andar de casa em casa para buscar o alimento. Acomodou-se em uma velha casa, onde mãos caridosas fizeram-lhe uma cama de palha, que foi o seu leito de morte. Muitos moradores levavam para ele o que comer e beber. E em uma madrugada, escutou-se o lobo uivar, para ver-se na retina, podia-se ver na retina do lobo um frade, a convidá-lo para um passeio. Quando fez força para levantar-se, não com o corpo. Levantou-se no outro mundo, em seu duplo etérico, e acompanhou o frade, mostrando pela cauda a alegria que estava sentindo no coração. E desapareceu no infinito os dois filhos de Deus. Lindo, né? Eu achei essa lição maravilhosa. E a Joana diz que ao fazermos isso, né, distribuir alegria, vamos experimentar a inefável alegria de viver, nada de mal nos alcançará, porque jamais a sombra triunfou sobre a luz. Então, ela diz que o cristão verdadeiro é um cantor da alegria, em razão da aventura que o invade
por saber da transitoriedade do corpo em benefício da imortalidade do espírito. Mediante o exercício de proporcionarmos a alegria, vamos transferir dos fenômenos físicos para aqueles que são transcendentes de matrizes metafísicas, quer dizer, de matrizes além da física, que transcende a experiência sensível. Pequenos acontecimentos, quase destituídos de valor, se tornam notas significativas na epopeia da alegria, quer dizer, nas ações gloriosas. Então, todo aquele que experiencia alegria durante uma oração, enquanto vibra o amor em favor do próximo, encontra-se em expectativa das ações edificantes. Ruma com segurança para a conquista do bem incorruptível, inalterável. Não nos entristeçamos às ocorrências infaustas, os acontecimentos afligentes, as provações necessárias, os desencantos nos relacionamentos afetivos e sociais. Que possamos utilizar de todos eles, não é? De todas essas ocorrências, dos acontecimentos afligentes, das provações necessárias, dos desencantos nos relacionamentos afetivos e sociais. Vamos nos utilizar deles como aprendizado para a superação do ego. O que é o ego? Nesse sentido que ela está dizendo, ele é uma instância psíquica, mas ele é o produto das nossas reencarnações e que, em determinada fase do desenvolvimento humano, corrompe-se pelo excesso de si mesmo, porque o ego, ele é um egoísta, pervertendo-se à medida que se considera o centro de tudo, acaba se alienando como se fosse autossuficiente, e o ego não é autossuficiente, porque nós não somos, porque somos muito, necessitamos muito uns dos outros. Então, quando ela diz para que nós utilizemos esses aprendizados para a superação do ego, claro, e a perfeita identificação do self, que o self é o ego, né? O ego é o centro da consciência, e o self é o centro da totalidade, é o eu superior, é o si. Ele equivale a dizer a parte divina do ser. Qual é a parte divina do ser? É o espírito. Então, é preciso, Joana fala na sua coleção, né, do ensino da psicologia profunda, ela fala da importância desse eixo ego-self, justamente para que o ego ele não queira interceptar o self, para que o self possa florescer. E a Joana continua nos dando conselho. Ela diz para que unamos-nos ao universo e escutemos a grandiosa sinfonia dos astros em verdadeiro coral de alegria, exaltando o Criador em toda a sua grandeza, em toda a sua magnificência. Meditar tem essa propriedade de que nós podemos nos ligar ao universo. É muito interessante isso. E podemos, sim, ouvir as sinfonias dos astros, sabe? Podemos ouvir os cânticos,
dentro de uma meditação profunda, como Francisco de Assis, né, que meditava e ouvia a voz, né, a voz de Deus, a voz dos anjos, a dar os conselhos necessários. Mas ela nos fala também que a alegria não deve ficar adstrita, não é? Apenas às aquisições positivas. Não, porque é muito interessante que a alegria simboliza, né, aquisições positivas. Eu comprei meu carro novo. Eu passei no concurso. Estou alegre. Nasceu meu filho. E não sei mais o quê. Tudo, né, em tudo que é positivo para nós é alegria. Mas ela também fala para a gente não ficar distrito a isso, porque a Terra ainda não é e nem foi o paraíso perdido sonhado por um poeta inglês chamado John Milton. Conforme a concepção dele, que era utópica, a Terra e rica de beleza. Então, ele, do fruto da imaginação dele, da fantasia, dos sonhos, a Terra era esse paraíso. E no calor sufocante e abrasador, aqui eu vou mostrar uma coisa muito interessante. Os metais modificam sua estrutura e se modelam, se ajustam, se amoldam a outras formas. Essa simples frase, esse parágrafozinho pequeno, ela está falando aqui de resiliência. A resiliência é exatamente a palavra emprestada da física para a psicologia. Porque na física, os metais, no calor abrasador, não é? Eles também podem se modificar, modificam a sua estrutura e podem ter outras formas. Não é? O que é ser resiliente? Apesar do sofrimento, apesar da dor, nos modificarmos, modificar a nossa estrutura, nos moldando. Como assim? Não permitindo. O resiliente é aquele que consegue superar tudo isso. As dores, o sofrimento, a tristeza. Ele transforma isso de uma forma onde ele se sente feliz, se sente... como a gente poderia dizer? Não é conformado, porque eu não gosto dessa palavra, mas se sente agradecido, se sente adaptado, né, àquela nova, né, maneira de pensar. Por exemplo, uma família de pai alcoólatra. Geralmente, um filho, uma filha, ou todos os filhos são alcoólatras. Mas, aí, qual é a resiliência de um espírito que é adepto ao alcoolismo? Se é um espírito resiliente, que encontra ajuda e que ele vai, pessoas que o apoiam, ele consegue, através dos programas do AA, dos programas de uma casa espírita, nos programas de apoio, ele consegue ultrapassar o alcoolismo, porque não tem cura, mas consegue não mais voltar a beber e se entrega a uma vida de família, de trabalho espiritual. Ele é um resiliente, ele consegue florescer das cinzas e se tornar um homem saudável, apesar de nunca mais poder tomar nenhuma gota de álcool. Mas isso é resiliência, porque todo o sofrimento que essa pessoa tem, ela está sendo moldada, se for apoiada, por isso que devemos apoiar, para que ela se torne resiliente. E a resiliência
Hoje também a psicologia nos mostra, através dos estudos, que pode ser aprendida. Eu penso que desde a criança, não é? A evangelização, né? Os cursos livres podem moldar a todos nós a sermos resilientes, a entender os sofrimentos, superá-los com alegria e com vontade de viver. Porque ela diz também que dentro desse fragor, dessa luta, né? Desses ruídos das lutas, o espírito se torna formoso. Quer dizer, depois dessa briga de lutar contra tudo isso, isso vai aformoseando o espírito. O espírito que luta, que briga dentro dessas lutas do dia a dia, do sofrimento, do trabalhar, ganhando pouco, enfrentando veículos cheios, ônibus apinhados, totalmente desconfortáveis, consegue, não é, no fragor dessas lutas, aformosear o seu espírito quando ele faz tudo isso com resiliência. Mesmo quando se apresentam os camartelos do sofrimento. Camartelo seria um instrumento objeto qualquer, pode ser usado ali para quebrar, demolir. Então, esses camartelos do sofrimento, que o sofrimento é essas pancadas, o tempo todo ali, batendo, batendo. Então, mesmo quando se apresentam os camartelos do sofrimento que alteram as emoções, surgem novos contornos e a realidade se apresenta grandiosa e dominadora. Por quê? Porque altera as nossas emoções. Se tivermos resiliência, se nos amoldarmos, vamos encontrar essa realidade grandiosa, dominadora. Então, ela diz o seguinte: vive em qualquer circunstância e situação com alegria. Tem uma frase antiga que todo mundo aqui conhece, não estou chamando ninguém de antigo, mas a minha mãe dizia: quem canta seus males espanta. Então, cantar é uma alegria, a pessoa está ali, até lavando panela está cantando, varrendo a casa está cantando. Então, está cheia de alegria, porque lavar panela ninguém gosta, limpar, esfregar. Mas se a pessoa está fazendo isso cantando com alegria, nossa, isso é uma coisa maravilhosa, vivendo em qualquer situação com alegria. Finalizando, temos que falar de Jesus. E ela diz que quem acompanhava a crucificação de Jesus na tarde tempestuosa e observasse o cenário trágico, não poderia imaginar que o espetáculo hediondo era a véspera da madrugada gloriosa da sua ressurreição. Nunca, nunca te afastes das paisagens interiores da alegria, mesmo quando, sob dificuldades, obstáculos e blasfêmias, porque somente haverá vida em abundância se acontecer a noite da morte física transitória. E nesse momento em que encerramos essa reflexão com Joana de Ângeles, que tenhamos alegria, mesmo nesse momento elevando os nossos pensamentos, pedindo a Deus, a Jesus como Francisco. Pedimos
Se não for muito que estamos pedindo, Senhor, que as tuas mãos se estendam sobre essas guerras tenebrosas, que possam ser pacificados esses corações odiosos, selvagens ainda, usando armas terríveis. Abençoa, Senhor, o nosso planeta. Abençoa a tua humanidade. São todos os nossos irmãos. Abençoa-nos, Senhor. Amém. Boa noite a todos e aqueles que gostarem do nosso trabalho, do trabalho da Rádio Web, deixem aí o seu like para que implementemos cada vez mais a nossa rádio. Agora, compartilhem, levem para outras pessoas as mensagens para que a nossa rádio cresça e as pessoas conheçam Joana de Deus. Fiquem com Deus e até breve.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.